tudo bem? Boa noite. Meu nome é Wagner Cardoso Garcia, Ministério 12. Estamos aqui iniciando mais um vídeo semanal com o intuito de um alívio no coração daqueles que estão necessitando, uma energia para aqueles que necessitam de energia, um fôlego e da vida do homem. Propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de grandes asas, de comprida plumagem, arrancou a pão mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, e a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto a muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira, muito larga, de pouco, virando para a águia os seus ramos, que as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira, e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, frutos e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não cortará os para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes? Mas ainda plantada, prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental de todos, não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Diz agora, casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia,
o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com um aperto de mão, e praticou todas estas coisas. Por isso, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto ficarei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também darei a ponta de um cedro e a plantarei no principal dos seus ramos. Cortarei o renovo, mas tenro eu plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, artei a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. E aqui a gente encerra, né, a leitura desse capítulo, versículo, e vamos agora trazer uma analogia, trazer um estudo sobre essa palavra que foi nos ministradas hoje. Existiam duas águias, e o que elas fizeram? Elas foram lá, colheram, né? De uma parte, levaram e plantaram em outra. E o exemplo foi qual? Foi que uma fez o papel certinho. Foi lá, pegou, aqui ela fala exatamente, né? Uma de comprida plumagem, farto de penas e tal. Veio ao límero e levou a ponta de um cedro. Ou seja, pegou uma semente, ponta de um cedro, e levou lá em outro canto. Ali, ela plantou, enterrou em terra seca, terra fértil, uma terra que daria os resultados, né? Ao contrário de terra seca, uma terra boa. E o que a gente vem entender com isso? O que estamos fazendo? Estamos fazendo como essa primeira águia? Essa primeira águia ela fez da forma correta, né? Só que a segunda já se perdeu um pouco. Ela fez de uma forma que, no caso, ela não fez aquela plumagem, ela não pegou de um lado e levou para o outro. Ao contrário, a árvore também estava lá toda bonitona, né? Só que o que aconteceu? Só que mostrou as raízes para a águia. Ou seja, a águia não pegou a semente e levou de um lado para o outro. Ao contrário, a águia, essa segunda águia, ela iria detonar com as raízes daquela árvore. Ou seja, não iria dar continuidade, né? E o que isso vem através de parábolas? Que devemos cultivar as coisas. Devemos fazer de uma forma que o ciclo espiritual continue, dê continuidade. A gente não pode simplesmente pegar e interromper, cortar o ciclo. Você vê uma árvore, ela pum, come todos os frutos, corta ela, põe lenha na tua casa, se aquece, acabou. E aí, morreu. Não, a primeira águia ela faz aquele papel o quê? Ela planta, colhe daqui, planta ali, e aquele negócio vai cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, é um ciclo infinito. É esse ciclo que o Senhor quer que nós entremos. Um ciclo de prosperidade, um ciclo de bênção, um ciclo de saúde, saúde física, emocional, financeira. É um ciclo infinito. É o ciclo da natureza. É esse padrão que Deus quer nos implantar. Mas para isso temos que seguir as suas leis.
E fora as duas águias, o que ele deixa bem claro aqui também no texto? Fora as duas águias, ele mesmo se propõe a fazer o papel da águia. Ele fala que ele vai pegar uma parte especial, aqui, ó, vamos, se a gente ler aqui no finalzinho, né? Ele fala que, olha onde que ele vai fazer. Também ele se compara acima, porque o Senhor, ele não é o servo, é o Senhor dos exércitos. Foi ele que criou os céus e a terra e essas duas aves, a qual de exemplo. Olha o que ele diz aqui no finalzinho. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos, ou seja, escolheu o principal dos seus ramos, do principal dos seus ramos e o renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Aí, resumindo aqui no finalzinho, o que ele faz também, que ele nos traz como parábola, ele fala que a árvore que estava verde, ele irá fazer secar. A árvore que está seca, ele vai fazer florescer. Né? Ele traz também uma parábola aqui. Abati a árvore alta e elevei a baixa. Ou seja, isso vem para as nossas vidas. Aqueles que se elevam sem motivo, aqueles que se acham mais que os outros por luxúrias, riquezas indevidas, roubos, atitudes inconsequentes, esses altos da terra, esses grandes, o que o Senhor vai fazer? Ele vai rebaixar, vai chegar um momento que ele vai cortar. E aquele que é humilde, aquele que faz o trabalho árduo, que está ali pregando a palavra, ajudando os irmãos, fazendo um trabalho sério, mas o qual ninguém vê, uma hora o Senhor vai exaltar. É assim que funciona, né? Então, para não ficar muito comprido o nosso vídeo, a gente vai estar encerrando. A ideia é você pegar essas palavras, pôr no coração e meditar. Porque toda palavra de Deus, ela não é lançada à toa, e toda palavra lançada não volta vazia. Traz frutos e renovos em nossas vidas. Meu nome é Wagner Cardoso Garcia. Grande beijo no coração, forte abraço. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima. A paz do Senhor. Shalom.